Disse Deus a Moisés: Faça-me um santuário e habitarei no meio deles. O santuário construído pelos israelitas, conforme o livro de Êxodo, foi feito conforme o modelo e medidas mostrados a Moisés. Cada parte devia representar a presença divina e levar o povo a um relacionamento com o seu Criador. Os serviços, o tabernáculo e as mobílias eram o plano de Deus para a restauração do homem, uma amostra do desejo de Deus de habitar no nosso meio. Vamos explorar cada símbolo do tabernáculo. As paredes eram formadas por tábuas de madeira de acácia. Cada tábua era coberta com ouro e eram apoiadas sobre 2 bases de prata. O tabernáculo possuía 20 tábuas do lado sul, 6 tábuas na parte posterior, que ficava a oeste, e mais 2 tábuas que uniam os cantos. Todas as tábuas eram cobertas por ouro, e ouro representa a fé. O interior do tabernáculo resplandecia com o brilho do ouro das paredes do santuário. É a fé em Cristo e em seu sacrifício expiatório o meio para a salvação. As paredes da vida cristã são a fé, assim como Cristo há de resplandecer na fé no crente desde o seu interior. A prata representa a redenção, o preço que foi pago pela nossa salvação. A redenção é a base e o fundamento da nossa fé. A cobertura interior era formada por 10 cortinas de linho fino, azul, púrpura e carmesim, com bordados de querubins. 5 cortinas estavam unidas de um lado e 5 do outro lado, unidas ao centro por alguns laços azuis e argolas de ouro. O linho fino representa as ações justas ou a justiça de Cristo. Portanto, é pela justiça de Cristo que somos justificados diante de Deus e recebemos vestimentas brancas. O azul representa o mandamento de Deus, a obediência à lei de Deus. A cor púrpura era usada pela realeza, era símbolo de glória e poder. Nos faz lembrar da glória de Cristo e que reinaremos com Ele. Antes da crucificação, Jesus foi vestido de um manto cor púrpura e uma coroa de espinhos. Mas no momento de sua segunda vinda, virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para nos dar o reino. A cor carmesim ou vermelha representa o sangue ou o pecado que é perdoado pelo sangue de Jesus. Os querubins bordados mostram as obras que são realizadas pelos anjos no plano de salvação. Essas cortinas mostram os elementos da vida cristã: a justiça de Cristo, a obediência à lei de Deus, a recompensa aos justos, o perdão dos pecados e a ajuda dos anjos. Sobre essas cortinas eram colocadas 11 cortinas de pelo de cabra. A cabra era o animal que era usado como sacrifícios pelos pecados. Representa o sacrifício de Cristo por nossos pecados. Cristo pagou com seu sangue pelo castigo que devia cair sobre nós. O tabernáculo também tinha uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho. Não havia nenhuma medida especificada para esta cobertura. O carneiro era o animal que era usado como substituto. A cor vermelha indicava o sangue que era derramado. Cristo veio para ser o nosso substituto. Tomou o nosso lugar e derramou o seu sangue por nós. O seu sacrifício não teve medida, porque foi feito em favor de toda a humanidade. Por cima ainda há uma cobertura de pele de golfinhos. A Bíblia menciona que faziam calçados de pele de golfinhos. Esta cobertura devia ser resistente à ação do tempo e deveria proteger a estrutura do tabernáculo. Isso nos fala da proteção divina em nossas vidas e de como o Senhor cuida de seus filhos. O tabernáculo era dividido em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo.
Também eram divididos por véus de azul, púrpura, carmesim e linho fino, com anjos bordados. Os véus eram sustentados por 4 colunas de acácia, recobertas com ouro e com bases de prata. A entrada tinha um outro véu, também nas cores azul, púrpura, carmesim e linho, que eram sustentados por 5 colunas de acácia, recobertas em ouro e com bases de bronze. Essas cortinas eram as portas do tabernáculo e do lugar santíssimo, onde se manifestava a presença de Deus, e todos eles representam a Cristo, que nos abriu o caminho à presença divina através dele e por meio de sua obra. É por ele que somos restaurados à comunhão com Deus. O tabernáculo era rodeado por uma cerca de linho fino, sustentada por colunas de bronze. O linho representa a justiça de Cristo, e o bronze era um símbolo do julgamento divino. Todos que eram cercados por Deus e vinham ao santuário deveriam entrar pelo átrio, cercado por esta cerca de linho. Somente rodeados pela justiça de Cristo é que poderemos ser poupados do juízo de Deus. A entrada do átrio era formada por cortinas em azul, púrpura, carmesim e linho fino, e eram sustentadas por colunas. O número 4 na Bíblia representa as 4 extremidades da terra. O altar de bronze, ou também chamado de altar dos sacrifícios, era o lugar onde deviam oferecer os sacrifícios, para pagar o castigo pelos pecados cometidos. Era o lugar onde o pecador arrependido colocava sobre um animal inocente o seu próprio pecado, para que o inocente morresse em seu lugar. A pia era uma peça de bronze construída com os espelhos das mulheres de Israel. Nessa pia, o sacerdote se lavava antes de entrar. A pia era um símbolo da santificação. Dentro do lugar santo do tabernáculo estava a mesa de pães da proposição. Esta mesa era recoberta de ouro, sobre a qual se colocava 12 pães, um para cada tribo de Israel, recordando a provisão de Deus a seu povo, que sempre os sustentava de pão material e espiritual. É por meio da palavra representada pelo pão que Deus alimenta o seu povo. Cristo é o pão vivo e ele também é a palavra viva. Em frente à mesa dos pães da proposição se encontrava o candelabro de ouro. Ele tinha 7 taças e eram unidas em uma única peça. Cristo é a luz do mundo e seus seguidores devem brilhar também e ser luz a outros. Ainda no interior do santo lugar se achava o altar de incenso, todo em ouro. Nesse altar era onde o sacerdote oferecia o perfume do incenso, que representa as orações daqueles que têm fé em Jesus. Então, no lugar santo estavam representados os 3 elementos que fortalecem a vida cristã: a palavra de Deus, o testemunho e a oração. Por trás do véu se encontrava a mobília mais sagrada de todas, a Arca da Aliança. Era chamada assim porque em seu interior se guardava as tábuas dos 10 mandamentos, o pacto de Deus com o seu povo. A tampa da arca se chamava propiciatório. Essa tampa tinha sobre ela 2 querubins, que estendiam suas asas para o centro, para mostrar a reverência que os anjos tinham ao olhar a lei de Deus e ao seu plano de salvação. Todo homem que deseja permanecer diante da presença de Deus será julgado pela sua santa lei e redimido pela justiça de Cristo. Esse é o tabernáculo, a imagem da obra de Cristo em nosso favor.
Esse é o santuário onde, por símbolos, conseguimos compreender o amor de Deus e o seu plano para redimir o seu povo e habitar no meio dele. E farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles.